Falávamos no último Palavra Puxa Palavra dos fracos, quantas vezes esquecidos pela história, e conversámos um pouco sobre as crianças ao longo da história. Hoje continuaremos aqui a falar de crianças, mas ainda as mais carecidas de todas, as que não tiveram a companhia dos pais. Por outras palavras, vamos falar das crianças abandonadas, dos expostos ou dos enjeitados. Eu sei que é um tema dramático, mas ao mesmo tempo é um tema que me apaixonou há muitos anos e que é também história, não é verdade? Mesmo que aqui falemos dos seres mais fracos e mais desprotegidos. O abandono de crianças sempre houve. Olha, vou-lhe dar dois pequenos exemplos. Conhece certamente a história de Moisés, não é verdade? Esse menino hebreu que a mãe depositou numa cestinha nas águas do Nilo e que mais tarde daria ao seu povo os 10 mandamentos. Quer outro exemplo? Olha, os dois míticos gêmeos Rómulo e Remo foram alimentados por uma loba e que mais tarde, legendariamente, irão fundar a cidade de Roma. Em Portugal, há notícia de expostos ou enjeitados serem entregues ao cuidado dos conventos desde o início da nacionalidade, portanto, desde o século XII. Até ao final do século XV, as mulheres que, fruto de violação ou de amor incestuoso ou de miséria extrema, pretendiam resolver a situação, tinham dois cenários possíveis. Ou ficavam com o recém-nascido e assumiam o papel de mãe solteira, papel esse que era muito mal visto na altura, ou abandonar a criança no meio da rua, rezando para que uma boa alma o acolhesse. Bem, havia ainda uma terceira hipótese, ainda mais extrema, que era matar o recém-nascido. Assim, não teriam de lidar com o escárnio e maldizer dos vizinhos por a criança não ter progenitor e ser fruto de uma relação proibida ou com a vida de miséria que iria enfrentar nas ruas. Um outro fator que parecia favorecer o abandono eram, sem dúvida, os períodos de crise económica que lançavam para a pobreza franjas importantes da população e, por isso, eles se associavam aos picos nas taxas de abandono de crianças. Aumentavam os preços, aumentava o abandono de crianças. E estes bebés eram também abandonados muitas vezes por terem defeitos físicos, por serem filhos enteados, filhos ilegítimos ou até por interferirem em heranças. O Estado defende uma grande natalidade, isto é, há a ideia que um país é tanto mais forte e rico quanto mais pessoas tiver. Por seu turno, a Igreja tem igualmente um discurso pró-natalista. Quanto mais filhos, melhor. Por isso, o Estado e a Igreja vão dar as mãos para combaterem o infanticídio, ou seja, o assassínio de crianças. Hoje, se uma criança é abandonada, vai-se tratar da criança, claro, mas vai-se tentar descobrir a mãe e a polícia vai atuar e ela será condenada pelos tribunais. Ora, a mentalidade até o século XIX era muito diferente. Pensava-se que havia que dar condições ao abandono de crianças, pois assim elas não seriam mortas. Há mesmo penas para quem denuncia as mães que enjeitam. E é assim que é criada a roda. Como está a ver, é uma espécie de tambor em madeira que roda sobre si mesma e que permite que a criança seja deixada sem que seja vista a pessoa que a deixa. Existiam de início apenas nos conventos femininos e, para comunicar com o interior, havia ao lado uma sineta. No século XVI, com a criação das misericórdias, são estas instituições de assistência que passam a dedicar-se à ação caritativa da Roda dos Expostos, para utilizar a expressão mais usada em Portugal, a Roda dos Expostos, onde não existiam misericórdias, ou onde estas não tivessem grande capacidade para assumirem esse serviço. Deviam ser os municípios, as câmaras, a encarregar-se de dar solução ao problema. Nessa altura, a proteção das crianças abandonadas era confiada aos concelhos, que tinham fundos próprios para lidar com estas situações, mas o número de infanticídios aumentava de dia para dia e as comarcas começaram a ter grandes dificuldades em lidar com a quantidade de casos que iam surgindo. A urgência em resolver o problema coincide com o aparecimento das Irmandades da Misericórdia. E surge então um modelo de cooperação entre as câmaras e as misericórdias, segundo o qual as câmaras garantiam os meios necessários do ponto de vista financeiro, sendo a parte logística da criação das crianças assegurada pelas Santas Casas. Em 24 de maio de 1783, Pina Manique, o chefe intendente-geral da polícia, vai decretar a existência de instituições de assistência aos expostos com rodas em todos os centros administrativos
isto devido ao alto infanticídio que privava o país de indivíduos que eram úteis para o seu progresso. O abandono passou a reger pelo silêncio, pelo segredo, anonimato, não se penalizando ou tentando identificar os pais. Salientamos o facto de Pinamanique, que cria as rodas de âmbito municipal, em todas as câmaras, cria também a Casa Pia. E eram raros os casos em que as crianças, deixadas na roda dos enjeitados, regressavam às suas famílias. Mas, pelo sim, pelo não, as mães costumavam deixar pequeninos sinais que ajudariam a identificar os seus filhos. Refiro-me aos objetos que eram deixados nos cestos dos bebés quando estes eram deixados à porta do estabelecimento. Papéis com pequeninos textos, medalhas, fitas de tecido, olha, até mesmo cartas de jogar. A ideia que estava por trás era que estes objetos serviam para, em casos perfeitamente excepcionais, um parente poder identificar a criança. Mas era muito raro os pais recuperarem. Os bilhetes diziam o nome da criança, se já tinha sido ou não batizada, no caso de não ter sido batizada, que nome é que lhe deveriam pôr. E normalmente dizia sempre que são de boas famílias, para que fosse a criança bem tratada e que os pais a viriam a recuperar. Como lhe disse, raríssimo. A responsável da roda, a rodeira ou ama seca, comunicava o evento ao funcionário da Câmara responsável, o escrivão dos enjeitados, que por sua vez informava o juiz dos enjeitados, o qual iria escolher uma ama do Conselho que iria alimentar e cuidar dos enjeitados até aos 7 anos. As amas eram pagas mensalmente e algumas tratavam de enjeitados ao longo de décadas, tendo por vezes uma dezena de enjeitados ao mesmo tempo. Portanto, pode imaginar em condições essas crianças, enfim, eram criadas. Se a mortalidade infantil era muito alta, a dos enjeitados, então, era terrível. Em 1743 entraram na roda, em Lisboa, 1038 crianças. Destas, 778 acabaram por morrer. No Porto, os dados disponíveis mostram que dos mais de 31 mil enjeitados que entraram na Casa da Roda, quase 21 mil perderam a vida. Em meados do século XIX, com o triunfo do liberalismo, a questão dos postos começou a ser posta de maneira muito diferente, acabando por suscitar uma tremenda polémica que transparece na maioria dos jornais da época, o que irá ditar o encerramento das rodas em 1870. E é assim que chegamos ao final de mais um Palavra Puxa Palavra.